E o nosso assunto agora é a taxação de fertilizantes. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, deve decidir agora, na próxima semana, no dia 17 de outubro, se a tarifa de importação sobre o fertilizante nitrato de amônio vai ser elevada de 0%, que é atualmente, para 15%. Maciel Silva, diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, está conosco e traz as informações. Maciel, seja bem-vindo. Qual é a decisão que você espera que a CAMEX tome, pelo histórico de decisões, pelo perfil técnico da CAMEX? O que vem por aí, hein? Oi, Kelly, bom falar contigo. Então, a nossa expectativa é de que a CAMEX ela indefere o pleito. Qual que é o embasamento para essa discussão? A gente está num cenário, na verdade ele já se arrasta por anos, onde a nossa produção doméstica ela é muito pequena em relação ao que a gente tem associado à demanda para a agricultura. Então ela já oscilou entre 11% e 20% a participação da produção doméstica em relação ao que a gente demanda. É uma demanda que ela é crescente, mas a produção não acompanhou. Então, o que isso nos reforça? Que, tecnicamente, a gente tem uma série de parâmetros, inclui esse, que não justifica essa elevação tarifária, porque ela seria uma transferência de custo sem qualquer benefício para a indústria nacional. Então, tecnicamente, a gente acredita que deve ser indeferido. Deve ser indeferido mesmo num contexto em que, se essa taxação passar a valer, são alguns milhões de dólares a mais de arrecadação aos cofres públicos que devem vir pela frente em tempos de desafio fiscal. Isso pode soar como uma boa alternativa. E o segundo ponto é a Abiquim, que é a associação que defende essa taxação, e ela diz que a indústria nacional só não cresce porque o importado vem com isenção de tarifa. Esses dois pontos não vão pesar contra essa sua expectativa de que a CAMEX não taxe o fertilizante? Então, o desejo técnico pode ser que ele não se alinhe com o desejo político, mas quando a gente faz essa avaliação da arrecadação, Kelly, na mesma decisão anterior, onde se decidiu em manter o pleito na pauta, a gente vê a desoneração de muitos outros produtos. Então, se a gente pega aquela cesta, dentro do escopo da arrecadação, talvez não seria o mais determinante. Quanto à questão de desenvolvimento ou não da indústria nacional, acho que cabe uma ordem associada às coisas. Porque se a gente pega, o próprio plano de fertilizante, ele trata disso, toda a discussão associada à produção de fertilizante nacional, sobretudo o nitrogenado, ele passa por um histórico de deficiências que a gente tem, seja relacionados à infraestrutura, seja o acesso e custo dessa matéria-prima, que está associado à competitividade. Então, o desenvolvimento dessa indústria vai depender do quão competitiva ela é. E isso não alterou, então isso não mudou no cenário, não é só necessariamente a importação que é um fator. Então, primeiro a gente precisa estruturar tecnicamente todas as condições de ambiente de negócio para o desenvolvimento dessa indústria, para depois a gente discutir em relação ao comércio internacional. Talvez a gente esteja discutindo apenas uma transferência de custo. Pode ser uma decisão no meio do caminho. Hoje a alíquota é zerada, não está com uma taxa, com uma tarifa para trazer o nitrato de amônio. E a proposta é que vá para 15%. A CAMEX pode decidir por algo no meio do caminho, como 7,5%, por exemplo? É uma hipótese, isso pode ocorrer, eles têm a liberdade para decidir. Qual que é a sequência lógica desse processo? Ele passa por uma avaliação técnica, que é o comitê que faz a avaliação em relação à parte tarifária, e tem a parte técnica dos ministérios que faz essas discussões. O que se encaminhou dessa discussão técnica é que deveria ser indeferido o pleito, ele não tem nenhuma justificativa. Mas esse comitê, que a gente chama popularmente por CAT, dentro dessa sopa de letrinhas, a CAT optou pelo indeferimento, mas ela é consultiva, então ela não tem uma decisão deliberativa. Então, se seguir o que foi recomendado pela CAT, seria o indeferimento. Mas, obviamente, o GSEX ele tem a liberdade de tomar essa decisão. Isso é uma hipótese. Ela, apesar de não ser recomendada, ela é possível. Você disse algo que me chamou bastante atenção. Você diferenciou a decisão técnica, e quando você olha para os argumentos estritamente técnicos, o Maciel disse aqui para a gente que acredita que a CAMEX não vai taxar fertilizante. Mas quando você olha para o elemento político, você ponderou que pode ser uma questão a ser avaliada com mais profundidade. Se o peso político for maior e a CAMEX decidir taxar o fertilizante, essa medida passa a vigorar imediatamente, quer dizer, as próximas safras, os próximos meses, já terão um impacto direto dessa decisão?
Então, a decisão, ela traz, inclusive, o período de vigência, se é que ele tem um recorte, mas ele pode ter início imediato, sim, é uma possibilidade. Se tendo início imediato, sim, todas as importações que a gente trouxer, elas vão estar associadas a essa ampliação de custo, que aí vai estar, essa ampliação de custo, ela vai estar envolvida a culturas como cana-de-açúcar e café, por exemplo, que faz a utilização desses produtos, principalmente em cobertura. Duas outras questões muito rapidamente para você, Maciel. A primeira delas é, se essa decisão for tomada pela Camex de taxar fertilizante, há como reverter? É dentro do mesmo comitê. Então, é o mesmo conselho que tem que fazer tomar essa decisão. Então, ou seja, é difícil. É difícil, mas a melhor alternativa é não tomar, né? Que ela é possível. Então, ela tem a decisão de deferir o pleito da Biquim, indeferir, ou postergarem e sustentar em pauta até ter uma decisão de fato. Outra questão, há outros fertilizantes na lista para avaliação da Camex que podem também ter taxação de importação? Teve avaliações recentes, inclusive na última reunião teve algumas deliberações, alguns com menor relevância, por exemplo, o ácido fosfórico foi discutido na última reunião e teve a elevação aprovada. E dentro da lógica técnica, assim, a gente pondera que faz sentido, a gente tem condição de atendimento interno, então é um pleito que se justifica, e não é o caso que se aplica, por exemplo, ao nitrato de amônio. Muito bem. Maciel Silva, diretor técnico adjunto da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária, muito obrigada por estar conosco. Esse é um tema muito importante para o setor de cana, para o setor de café e para todos que dependem de fertilizantes aqui no Brasil. Vamos acompanhar atentamente a discussão na Camex. Volte sempre. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.